Continuando a nossa caminhada aqui nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta. É um texto muito conhecido, é um trecho, uma frase que muitos repetem isso, que a graça de Deus nos basta. E nos basta mesmo. Isso é uma verdade absoluta na nossa vida, na nossa caminhada, durante a nossa jornada aqui na terra. Então a graça do Senhor basta para a minha vida, e a graça do Senhor basta para a sua vida. Tem um escritor que diz assim: a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, a graça me possui. Agora a graça me possui. Outro escritor diz assim: a graça transforma as fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. Ela atua dessa forma, ela executa os milagres do Senhor nas nossas vidas. Somos o que somos pela graça de Deus. O sofrimento que revela a nossa fraqueza cria a possibilidade para que o poder de Deus se manifeste. É aquela frase de um grande pregador. Quando nós estamos numa situação que nós não podemos fazer mais nada, que nós já esgotamos todos os nossos recursos, que não tem nenhuma forma, nenhuma maneira de você agir, trabalhar, fazer, acrescentar, tirar, acabou tudo. E a única solução que você tem é se prostrar diante de Deus e confessar as suas limitações, as suas fraquezas e derramar o seu coração e a sua alma diante do Senhor. Aí ele diz assim: nesse ponto, nesse momento, é que nós estamos mais propícios a desfrutarmos dessa graça maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Porque aí tudo que vier a acontecer, nós sabemos que veio da parte de Deus e não teve nenhuma influência humana, nenhuma participação humana. É Deus, o Todo-Poderoso, agindo, fazendo, derramando a tua graça, o teu poder, executando aquilo que Ele sabe fazer de melhor, que é assistir os teus filhos e as suas filhas nas suas fraquezas. Então eu gostaria de falar um pouco nessa manhã, pouco mesmo, na suficiência da graça de Deus para aqueles que estão necessitando. Primeiro, Deus responde à oração. Deus responde à oração. Isso aqui é resposta a uma palavra, a um clamor, a uma oração do apóstolo Paulo. Ele me disse, é uma resposta pessoal e particular. Mas o verbo disse aqui, ele está no presente perfeito, indicando que a resposta é uma verdade definitiva para todas as pessoas em todos os tempos. Então Deus respondeu ao apóstolo Paulo aqui, e Deus responde a mim e a você em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer momento. Deus ainda continua respondendo às nossas orações, aos nossos clamores, às nossas súplicas. Deus continua nos atendendo. Então, não desista de orar, não desista de pedir, não desista de colocar a sua vida diante do Senhor, não desista de buscar a Deus. Então, essa resposta serviu para Paulo e serve para nós no dia de hoje.
Louvado seja Deus que não nos rejeita a oração. Segundo, Deus manda provisão. Deus manda provisão. A minha graça te basta, é a provisão de Deus. O doador da graça é Deus e Paulo é o destinatário ou qualquer cristão que sofre. A minha graça te basta. A graça é a provisão de Deus para tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Tudo, quando fala tudo, engloba tudo. Tem um escritor que comenta o seguinte: o termo graça aqui não tem o mesmo sentido que em outras partes, ou seja, o favor imerecido de Deus. Porém, é usado como metonímia, referindo-se ao auxílio do Espírito Santo que nos vem desse favor imerecido. Ou seja, o espinho não será tirado, mas a graça aumentada. Interessante isso. Porque às vezes Deus não tira a luta. Deus não tira o sofrimento. Deus não tira a perseguição. Deus não tira as nossas necessidades que nós achamos que irão nos matar, nos destruir. Como o apóstolo Paulo aqui, que foi colocado nele um espinho na carne. Ele clama, ele fala assim, ó, a minha graça te basta. Então a ideia aqui é que quando nós olhamos algumas pessoas no passado, e até mesmo no presente, em alguns lugares do mundo, pregando o evangelho, compartilhando as boas novas, sendo perseguidos, sendo mortos, igrejas perseguidas, sendo invadidas, tendo suas portas fechadas, pessoas que são torturadas, humilhadas, perseguidas de forma violenta, como no passado algumas pessoas que perderam as suas vidas. Você pode olhar e falar assim, eu não consigo. Se fosse comigo, eu não conseguiria. Se fosse comigo, não daria certo. Eu não tenho essa força, eu não tenho essa disposição. Eu não sou uma pessoa temente a Deus forte dessa forma, não. E aí você percebe que nesse texto aqui, Deus ensina algumas coisas maravilhosas. O sentido dessa graça, a minha graça te basta, ou seja, o espinho não foi tirado, a luta não foi tirada, a perseguição não foi tirada, os açoites não foram tirados. Mas a graça de Deus foi aumentada para que você possa passar por essa situação. E aí, quando você olha para trás em algumas situações que você passou, viveu, você fala assim, eu não sei como que eu passei, eu não sei como que eu vivi, eu não sei como que eu suportei tudo isso. Aí você tem a resposta. A graça de Deus foi aumentada na sua vida. Talvez a luta não foi aliviada, mas a graça de Deus foi aumentada. E nesses momentos, nós somos supridos por esse Deus maravilhoso que sustenta, que nos mantém de pé, que nos fortalece, que nos capacita e que nos ajuda a passar por esses momentos, às vezes, terríveis. Terceiro, Deus justifica, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto menos somos dependentes da nossa força, mais o poder de Deus nos supre e nos sustenta. E a graça. Onde há graça, não há mérito. Onde há mérito, não há graça. Os dois não podem habitar o mesmo espaço na sua vida ao mesmo tempo. Tá certo? É uma física espiritual aqui. Um exclui o outro. Ou você vive dependente dessa graça maravilhosa do Senhor, ou você acha que com seus méritos, com a sua força, com a sua capacidade, você pode tocar a sua vida sozinho, que você não depende de ninguém, e muito menos depende de Deus. Quarto, o cristão desfruta. O cristão desfruta. De boa vontade, pois, diz o versículo, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo descobre isso aqui. Se tem alguma coisa que ele tem que se gloriar, são nas fraquezas que ele tem.
nas limitações que ele tem, nas debilidades, nas instabilidades que ele tem. O poder de Cristo arma uma tenda sobre o cristão fraco, sobre a pessoa fraca, sobre a pessoa debilitada, sobre a pessoa que não tem forças de maneira alguma. E você que está me ouvindo nessa manhã, se encontra mais ou menos nessa situação, diante de alguma coisa que você não tem o que fazer, você não tem como agir, você já pensou de todas as formas e de todas as maneiras, as suas forças acabaram. Você que se encontra nessa situação, eu queria dizer para você nessa manhã, o poder de Jesus Cristo, ele arma uma tenda ao redor daqueles que estão necessitando de um agir de Deus. Que Deus possa te assistir, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te cobrir com o poder e com essa graça maravilhosa dele nessa semana que está se iniciando, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te fortaleça e te sustente em nome de Jesus.